Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael. Ele lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Bartolomeu, apóstolo, um dos 12 homens escolhidos por Jesus para iniciar esta nova família, esta nova comunidade, da qual hoje nós fazemos parte. Bartolomeu. Não sabemos quase nada sobre sua vida. Não sabemos quase nada sobre Bartolomeu. Mas o mais importante nós sabemos. Jesus o chamou e ele disse sim. Ele foi escolhido por Jesus. E para nós, isso deve bastar. O chamado de Jesus e a resposta de Bartolomeu para nós deve bastar para agradecermos a Deus pela vida desse homem, mesmo sem conhecê-la profundamente. Porque a sua vida, sim, se tornou para nós testemunho de fé. Testemunho. E não só testemunho de fé, mas também segurança de fé. Segurança. No livro do Apocalipse, primeira leitura que ouvimos, São João fala dos 12 alicerces da cidade sagrada. Ou seja, são os 12 apóstolos que o próprio Jesus escolheu para serem, junto com ele, fundamento da sua igreja. Celebrar um apóstolo é celebrar as origens da igreja, o princípio, a escolha de Jesus, a primeira comunidade. Recordar aquele primeiro amor que inflamou o coração daqueles homens, que os fez deixar tudo para seguir Jesus, para serem missionários, para serem vocacionados do Senhor. Bartolomeu. O Evangelho de João o chama de Natanael, que em grego significa um dom de Deus, um dom que Deus nos deu. Hoje de manhã, na pregação, eu dizia que João Paulo II disse que Faustina é um dom de Deus para o nosso tempo. E a mesma forma Natanael, da mesma forma Bartolomeu, é dom de Deus para a igreja, é dom de Deus para todos nós, caros irmãos e irmãs, para todos nós. Eles por primeiro, Bartolomeu com os outros 11, por primeiro disseram sim. Hoje é a nossa vez, de dizer a cada dia sim ao Senhor. Porque da mesma forma que Deus os chamou para evangelizar, Ele também nos chama e nos envia. Nos chama e nos envia. Vamos passar um pouco pelo Evangelho que nós ouvimos hoje, para compreender bem o que estava acontecendo, porque acontece tantas vezes que na hora que o padre está proclamando o Evangelho, a gente está distraído, pensando lá em casa, o que tem que fazer amanhã, ou depois. Então vamos recordar, passo por passo, esse Evangelho que nós ouvimos hoje, para compreendermos no que estava acontecendo.
é início da caminhada de Jesus, caminhada pública. Início da caminhada pública. Alguns dias antes, João Batista tinha dito para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, 2 dos seus discípulos, André e um outro discípulo, deixaram João e passaram a seguir Jesus. Se tornaram os primeiros discípulos de Jesus. Depois veio Pedro, depois vieram outros, e Jesus chama Filipe: vem, segue-me. Filipe vem. Filipe aceita o convite de Jesus. Filipe ficou tão feliz com aquela presença do Senhor, que ele não aguentou. Ele foi e chamou mais um. E esse mais um não era um qualquer, né? Era Bartolomeu, ou Natanael, né? Como diz o Evangelho de João. Encontramos aquele de quem os profetas, aquele de quem Moisés falava nas Escrituras. Foi o anúncio de Filipe a Bartolomeu. Encontramos. É Jesus de Nazaré. Mas Bartolomeu ficou meio desconfiado, né? Não queria acreditar, né? Tanto que disse a famosa frase, né? De Nazaré pode vir alguma coisa de bom? Será que nós encontramos alguém, desculpe a expressão, alguém que preste em Nazaré? Foi a resposta de Bartolomeu. E Filipe, com muita tranquilidade, disse apenas: vinde para ver. Vem e vê. E Natanael foi. Natanael foi. Talvez não porque acreditasse que Jesus fosse realmente Messias, mas porque recebeu o convite do seu amigo. Quantos de nós que estamos aqui, voltamos para a igreja, ou conhecemos Jesus, ou vivemos uma história de vocação, a partir de um convite de um amigo? Quantos? Eu posso dizer que essa, de alguma forma, também é a minha história. É a minha história. Eu me aproximei mais ainda da igreja a partir do convite de um amigo, que veio até mim me visitar e disse: você não quer conhecer a Legião de Maria? Eu nem sabia o que era a Legião de Maria. Tem alguém da Legião de Maria aqui? Em todo lugar tem, né? Graças a Deus. Eu nem sabia o que era a Legião de Maria, mas porque foi um amigo que me convidou, um amigo em quem eu confiava, eu aceitei. Fui e hoje eu estou aqui, né? A partir de um convite de um amigo. Quantos vivem ainda hoje essa história? É importantíssimo, caros irmãos e irmãs. A partir do momento que nós fazemos a experiência do amor de Jesus, que nós nos tornamos seguidores do nosso Senhor, é importante que nós anunciemos, que nós convidemos. Tem tanta gente apenas esperando o nosso convite para viver também essa história de conversão, história de amor. Tanta gente acomodada, achando que é o mundo que traz felicidade. Apenas esperando que nós sejamos esta ponte para que eles descubram a verdadeira felicidade. É belo, por exemplo, quando eu vejo, e vi tantas vezes nas paróquias pelas quais passei, os pais se convertendo por causa dos filhos. Qual seria o normal? O pai, a mãe, levar o filho, apresentar o filho a Jesus, apresentar Jesus ao filho. Mas tantas vezes acontece o contrário. Muitas vezes os pais levam o filho para a catequese porque tem que fazer catequese. Não, eu fiz, então você tem que fazer. E o filho vai, se apaixona por Jesus, se apaixona pela igreja, e a partir dos filhos, os pais também se convertem. Os pais vivem uma nova história de amor com o nosso Deus. Assim aconteceu com Bartolomeu. Assim aconteceu. Ele estava desconfiado com aquela notícia, né? Encontramos o Messias, encontramos o Salvador. Talvez nem quisesse ir encontrar Jesus, mas porque era o seu amigo que estava lhe fazendo o convite, ele foi. Cheio de preconceitos. Talvez, provavelmente com o coração duro.
Talvez fosse lá somente para dizer, eu falei para você que não era. Mas, chegando lá, a sua história mudou. A sua história de vida mudou. Jesus é muito sábio. Jesus conhecia o coração, já conhecia o coração de Bartolomeu. Sabia que ele estava indo naquele lugar com má vontade, com o coração fechado, cheio de preconceitos. E qual a primeira coisa que Jesus faz após ver Bartolomeu? O elogia. Este é um israelita de verdade. Este é um homem no qual eu não vejo falsidade. Jesus simplesmente elogia, diz a verdade a Bartolomeu. E a partir daquela fala de Jesus, Bartolomeu não tinha mais nada a dizer. Talvez ele veio pelo caminho pensando em tantas coisas, a dizer tanto para Jesus como para Filipe. Talvez a sua intenção fosse dizer para Jesus, você é um charlatão, você está enganando o povo. Mas ele não resistiu. Não resistiu a Jesus. E aí ele pergunta, de onde me conheces? De onde tu me conheces? E Jesus diz, antes que Filipe te visse e te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. É o olhar de Jesus que mudou a vida de Bartolomeu. Podemos perguntar, somente uma curiosidade, o que a figueira está fazendo nessa história? Por que essa referência à figueira? É interessante, porque provavelmente Bartolomeu era um estudioso das Escrituras. Alguém que lia a Torá para descobrir, para receber a revelação de quando e onde nasceria o Messias. Era o desejo do coração de Bartolomeu. Talvez por isso ele tenha ficado indignado com Filipe, porque ele estudava as Escrituras, mas não foi a ele que Deus revelou por primeiro Jesus, o Messias. E a figueira, segundo a tradição rabínica, a figueira era o lugar do estudo, um lugar agradável para se sentar e estudar. Então, provavelmente, Bartolomeu estava sentado embaixo da figueira, estudando as Escrituras, e ali viveu uma experiência de Deus, que até o momento do encontro com Jesus, ele não tinha compreendido. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, contemplou a sua face, olhou Jesus, olho nos olhos, ele compreendeu, realmente é o Messias. Realmente, Filipe tem razão. Aí ele diz, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É a história de Bartolomeu, o início de uma nova história. O início de uma nova história. Também nós, caros irmãos e irmãs, precisaremos recomeçar a nossa história de relacionamento, de amor com o nosso Senhor tantas vezes. Isso só é possível a partir do encontro. A partir do encontro, a partir do momento em que nós reconhecemos realmente em Jesus o Filho de Deus, o nosso Senhor, e permitimos que Ele nos convide e nós lhe damos a nossa adesão ou o nosso sim. E o sustentamos dia após dia, com fé e com amor. É a história da vocação de Bartolomeu, a história da sua vocação. Cada vocação acontece a partir do encontro com Cristo. Cada chamado, cada mudança de vida. Independente da vocação sacerdotal, religiosa, matrimonial. É em Deus que a vocação acontece. É em Deus. Por isso também é belo ouvir esse texto, celebrar Bartolomeu, agora no mês de agosto, mês vocacional. É belo. Pensando na vocação de Bartolomeu, nós precisamos também pensar na nossa, no nosso chamado, como eu estou respondendo Jesus.
Como eu continuo respondendo, sustentando a minha vocação em Deus? Como? O Evangelho de hoje nos apresenta esses dois vocacionados de Jesus, Filipe, depois Bartolomeu. A resposta de cada um foi diferente, como a nossa também é diferente. Em que sentido? Quando Jesus se encontrou com Filipe, ele disse: vem e segue-me. Filipe levantou e seguiu, sem questionar, sem pensar. Bartolomeu foi mais duro na queda, lutou tanto, relutou tanto, até dizer o sim. Relutou tanto. Mas pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? Acho que você está enganado. No entanto, quando Deus chama, quando Jesus chama, ou eu respondo, ou eu ficarei fugindo a vida inteira. A vida inteira. Uma hora preciso dar o meu sim, ou o meu não definitivo. Mas geralmente nós não conseguimos resistir a esta voz de Jesus que nos chama, né? Vem e segue-me. Vem e segue-me. Qual a história da tua vocação? Qual a história do teu chamado? Você continua dizendo sim a Deus? Continua rezando pela tua vocação? Para que Deus te sustente no seu amor? Com o seu Espírito Santo? Vocacionados de Deus, chamados a viver a experiência de amor dia após dia, caros irmãos e irmãs. O sim ao Senhor é a garantia da nossa felicidade. Não é garantia de que não teremos cruzes, porque Jesus promete o contrário. Não é garantia de que nós não choraremos, não sofreremos, mas é garantia da nossa felicidade. Porque a nossa felicidade é estar junto com Jesus. A nossa felicidade é saber que Jesus não nos abandona, que faz da nossa família a sua morada, que habita no seio da nossa família. Dizer sim ao Senhor, né? É um grande desafio, mas uma grande necessidade. O mundo não vai compreender tantas vezes, né, as nossas decisões, as nossas escolhas. O mundo não vai compreender, não importa. Importante é que Jesus nos compreende, como Jesus compreendia Bartolomeu. Jesus compreendia Bartolomeu, Jesus compreende o meu coração, as minhas complicações, e conhece também o teu coração, o que você está vivendo. Ele conhece. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. A resposta de Jesus a Bartolomeu. O olhar de Jesus que muda as nossas vidas, que muda a nossa história, que penetra o nosso coração literalmente. Penetra. O olhar de Jesus. Jesus, quando aparecia a Santa Faustina, um dos pedidos principais que ele fez foi a pintura da imagem da misericórdia, o Cristo misericordioso. E Jesus deu todos os detalhes, né, de como deveria ser pintada a imagem. Uma das coisas que mais emociona na imagem de Jesus misericordioso são os olhos de Jesus. E ele mesmo explica o significado dos seus olhos na imagem. Ele diz: o mesmo olhar que eu tinha do alto da cruz é o olhar que eu tenho nesta imagem. Ou seja, é um olhar de misericórdia. É um olhar de amor por todos aqueles que necessitam de misericórdia. Vocês passaram pelo santuário, Pai das Misericórdias? Passaram? Que imagem que tem lá? O Pai misericordioso que acolhe o filho pródigo que retorna. E um dos detalhes que também mais toca naquela imagem, qual é? Os olhares que se encontram. Os olhares que se encontram. O olhar do Pai
que encontra novamente o olhar do filho. O olhar do filho talvez um olhar sofredor, um olhar arrependido, mas o olhar do pai supera, porque é um olhar de misericórdia. É assim que Jesus olhou para Bartolomeu, é assim que Jesus olha para cada um de nós, com misericórdia. Nós precisamos deixar-nos ser olhados pelo Senhor, né? Precisamos. Ele nos olha constantemente, mas nunca com um olhar de condenação. Não. Jesus é exigente, sim. O seu olhar é um olhar que nos pede conversão, mas sempre a partir do momento em que nós acolhemos a sua misericórdia em nossas vidas. Deixe, caro irmão e irmã, que Jesus te olhe. Não precisamos esconder nada de Deus, nada, nada. O pior dos meus pecados não preciso esconder do Senhor, não preciso. Não preciso fazer como Adão e Eva, que se esconderam para que Deus não os visse, porque não compreenderam que Deus já era misericordioso, que na verdade Deus sempre foi misericordioso. Eles não compreenderam. Nós não precisamos fugir de Deus, não precisamos, porque Jesus nos vê. Ele nos vê a partir do nosso coração, e Ele nos vê com o seu coração. Que nós também aprendamos a olhar para o nosso Pai misericordioso, olhar para o Filho misericordioso, acolher o Espírito Santo misericordioso no nosso coração. E nesse encontro, que precisa ser diário, precisa ser constante, a nossa vida sempre vai ser renovada na fé e no amor, né? Renova, Senhor, a vida deste povo que te ama, deste povo que vem ao teu encontro, Senhor. Tantos com o coração machucado, tantos com o coração magoado, Senhor, preocupados, tantos com o coração felizes, Senhor. Acolhe cada um e olha, Senhor, para nós com amor, com misericórdia, como somente Tu sabe nos olhar, Jesus. Somente Tu. E que no encontro, Senhor, dos nossos olhos com os Teus olhos, nós possamos viver esta experiência de amor e nos decidirmos, Senhor, a cada dia, eu quero Te seguir. Quero Te seguir junto com Bartolomeu, junto com Felipe, junto com Pedro, junto com a igreja, junto com a minha comunidade, Senhor, junto com a minha família. Olha-nos e renova a nossa vida a cada dia, Senhor, dando-nos forças para vencermos cada tentação. Queremos permanecer constantemente sob os vossos olhares. Assim seja. Amém.